Saudação a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estaremos meditando sobre o batismo verdadeiro. Qual seria, afinal, ou como seria o batismo verdadeiro? Porque vemos em Atos, no livro de Atos, vários exemplos de batismos, e em Mateus, no capítulo 28, verso 19, nós vemos ali Jesus falando também algo sobre batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pergunta seria: o batismo verdadeiro é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome do Senhor Jesus Cristo? Pois é justamente sobre isso que nós vamos falar neste momento. Lembrando que Mateus 28, verso 19, Jesus disse: Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando olhamos para vários atos dos discípulos, no livro de Atos mesmo, nós vemos que eles batizaram em nome do Senhor Jesus. A pergunta seria: os discípulos erraram quando batizaram em nome de Jesus Cristo? Ou tanto faz batizar em nome de Jesus Cristo, como também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma coisa? Particularmente eu vejo, como muitos também veem, que em Mateus 28, verso 19, nós vemos duas ordens. E eu quero ressaltar uma coisa: se Mateus 28, 19 for uma fórmula, os discípulos erraram. Mas se Mateus 28, verso 19 for uma ordem, vale a pena a gente pensar sobre isso. Primeiro, Mateus 28, 19, eu não vejo uma ordem, eu vejo duas ordens. A primeira ordem é: ide e ensinai a todas as nações. E a outra ordem é batizar os que creem. Ora, como é que ensinamos, se não primeiramente estudando, preparando essa aula, e entregando essa mensagem, esse ensino para aquela pessoa de acordo com a capacidade dela, ou seja, da melhor forma possível. Então, ensinar é você pegar um texto com outro, é mostrar, comparar um texto com outro, trazendo um esclarecimento, tirando as dúvidas da pessoa. Isso é ensinar, até você ver que a pessoa compreendeu. Foi justamente isso que João Batista fez. Quando ele estava lá no Rio Jordão, ele pregava o Evangelho, pregava a palavra, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. E dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele falava para que o povo se arrependesse. Ali ele estava ensinando. E diz que muitos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, eles eram esclarecidos acerca dos seus pecados, da conversão, do que eles deveriam fazer a partir dali. Porque batismo, de fato, é sepultamento de pecados. E essa mesma ideia do arrependei-vos, o próprio Jesus, ele menciona muitas vezes. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada e vou discorrer alguns trechos aqui, juntamente com você. Por exemplo, nós vemos aqui em Lucas capítulo 24, nós vemos Jesus falando acerca do arrependimento também. Quando deu as últimas instruções aos seus discípulos, ele disse que era conveniente que o Cristo padecesse. Ele mostrou ali que ele realmente padeceu, ressuscitou e tal. No verso 47 diz: e em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, é preciso mostrar ao povo o arrependimento. Mas como as pessoas se arrependerão se não forem esclarecidas da verdade? Só poderão se arrepender se reconhecerem os seus pecados. Portanto, ensinar é isso. Agora, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu preciso saber qual é o nome.
Veja que ele falou até mesmo no singular e não no plural. Ele disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nome, ou seja, Pai não é nome, é um título. É um título dado a todo aquele que gera. Filho também não é nome próprio. Filho é um título dado a todo aquele que nasce. Espírito Santo, nós vemos que é Cristo. Ou Espírito, força, ruá, poder. E também não se torna um nome próprio, mas é o próprio Deus. Agora, nós vemos Deus em atividades diferentes. Como Criador de todas as coisas, certamente tem o título de Pai. E como um dia se fez carne, ele tem um título de filho, porque nasceu de uma mulher. Como todas as pessoas nascem, todos os homens nasceram, todas as mulheres nasceram também. Os que nascem têm o título de filho. Mas nele estava ali o Espírito. É o que vivifica a carne. Mas isso não faz dele três pessoas distintas. Três pessoas diferentes. Na verdade, ali nós vemos uma declaração de três ministérios em um só Deus. Então, é por isso que nós conseguimos ver tantos batismos, conforme Atos, o livro de Atos, tantos batismos em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque os discípulos, na verdade, entenderam aquela ordem. E não era uma fórmula, mas uma ordem. Agora é importante saber, conforme as Escrituras Sagradas, que Pai é título. Mas veja só o que nos diz em Miqueias, no capítulo 1, verso 3. Miqueias, no capítulo 1, verso 3, diz: Eis que o Senhor sai do seu lugar, descerá e andará sobre as alturas da terra. Quer dizer, o Senhor saindo do seu lugar, descendo e andando sobre as alturas da terra. Miqueias, ele não declarou a forma que ele viria, mas disse apenas que ele sairia do seu lugar intocável, invisível, onde ninguém podia olhar para ele nem tocar nele, ou então morreria. E andaria sobre as alturas da terra. Agora, em Isaías, já vemos um detalhe maior de como ele andaria sobre as alturas, como ele chegaria sobre essa terra. Em Isaías, no capítulo 7, nós vemos no verso 14, já nos mostra que eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Ou seja, a forma que ele viria a esse mundo seria nascendo de uma mulher. Ou seja, como Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No próprio livro de Isaías, no capítulo 9, verso 6, vemos mais um detalhe sobre este que viria. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele não mandou outro, mas como filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Quem é que tem o título de Maravilhoso e Conselheiro? Senão o Senhor dos Exércitos. Deus Forte. Quem é que tem o título de Deus Forte? Poder muito forte, senão o Criador de todas as coisas. Pai da eternidade, ou seja, ele também é Pai da eternidade. Nós sabemos que a eternidade não tem começo e nem fim de dias, é eterno. E ele é o Pai da eternidade.
Ele é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Então, nós vemos Jesus com todas essas atribuições. E se fôssemos avaliar aqui por cada atribuição dessa cada título desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 títulos, faria dele 7 pessoas? Certamente que aqui está falando das atribuições do Altíssimo. Mas nós vemos o que aconteceu. Quando ele veio a este mundo, quando ele se fez carne, o próprio José teve dúvidas, porque ele era noivo com Maria, e Maria já estava ali, grávida. Foi quando o Senhor lhe mostrou que ele não temesse a receber Maria como sua esposa, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo. Né? O que nela estava gerado era do Espírito Santo. Então era que ele não temesse a recebê-la como esposa. No verso 21 do capítulo 1 de Mateus diz: e ela dará à luz a um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ele começa a esclarecer aqui no verso 22 até o verso 23, nos deixa bem claro, quando diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, da parte do profeta Isaías, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, o nome do Senhor, nós vemos aqui como ele detalhando em várias partes, ele como filho. Agora, se nós formos observar que filho é um título dado a todo aquele que nasce, mas filho se encaixa em Jesus, que realmente Jesus é o Emanuel, é aquele que veio e tem o título de filho. Se formos observar no Velho Testamento, o nome do Pai é Senhor. Você pode ver isso mesmo em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor ele se identifica para com Moisés e o seu povo. Capítulo 20, verso 2, ele diz: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o próprio Deus, quando entregou as tábuas, ele se identificou, dizendo: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Então, veja que nome ele deu ao seu povo: Senhor. E Senhor é nome próprio quando se trata de Deus. Em algumas traduções da Bíblia, nós vemos Senhor com S maiúsculo, porque se trata de nome próprio, ou então todas as letras maiúsculas, porque se trata de Deus. Lembrando que quando se trata de um homem qualquer, o Senhor é com S minúsculo. Mas quando se trata de Deus, Senhor é com S maiúsculo. Foi por isso que ele se identificou dessa forma: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós vemos outro caso aqui em Êxodo, no capítulo 15. No versículo 3, quando o Senhor também fala ao seu servo Moisés, diz: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Então Deus se identifica para Moisés dizendo que o seu nome é Senhor, que Senhor é nome próprio de Deus. Veja bem. Então, em Coríntios, vamos ver, Coríntios no capítulo 2, também nós vemos algo muito importante. Quando se trata de Jesus, veja o que eles fizeram com o Senhor por não conhecerem que Jesus era o Senhor. Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo 2, versos 7 e 8. Nós falamos a sabedoria de Deus,
oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Ora, quem de fato foi crucificado? Não foi Jesus? Na verdade, quem foi crucificado foi Jesus. Não foi outro. Ele foi crucificado. Se o povo conhecesse, se eles tivessem reconhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. No Salmos de número 24, o salmista mostra no verso 10, faz essa pergunta e responde: quem é este Rei da glória? Quem é este Rei da glória? E responde: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Então Jesus é o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória que foi crucificado. Ele foi morto e crucificado, ele foi rejeitado, na verdade, por todos os seus, o seu povo. O povo rejeitou a Jesus. Então Jesus, ele mesmo fala, se nós tivermos alguma dúvida com relação a Jesus e o Espírito Santo, por exemplo, querer separar um do outro, nós observamos que o próprio Jesus afirma que ele é o Espírito Santo. No Evangelho de São João, no capítulo 4, né? Versículo 24 a 26, nós vemos dizendo assim, quando ele conversa com aquela mulher, a mulher samaritana. Ele diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher samaritana disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus respondeu e disse: eu o sou, eu que falo contigo. Então, é justamente isso que foi difícil para os judeus, porque eles acreditavam em um Deus invisível e intocável, um único Deus. Eles sempre acreditaram em um único Deus. E quando Jesus veio dizendo, eu sou, isso foi muito forte para eles. Foi difícil para eles entenderem isso. Foi muito difícil. Eu sou eu que falo contigo. E até quiseram apedrejá-lo, mas ele saiu do meio ali. Então, o que é? Messias significa Cristo, ou Espírito Santo, ou ungido. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Então, ele disse, ele mesmo afirmou, eu sou o Espírito Santo, eu que falo contigo. Você quer ver mais alguma coisa em Atos capítulo 20? Atos capítulo 20, verso 28, veja o que o apóstolo Paulo ele fala sobre Jesus e o Cristo. Veja bem, capítulo 20, verso 28. Ele menciona da seguinte forma: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele recomenda aos ministros, aos anciãos, que preguem ou que pregassem a palavra, dizendo, foi o Espírito Santo que vos constituiu bispos, administradores. Vos constituiu administradores da casa de Deus, pregadores.
A igreja que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ou seja, o Espírito Santo resgatou com o seu próprio sangue? Ora, um espírito não tem carne, não tem osso. Mas qual foi o sangue derramado, se não o sangue de Jesus? Nós não vemos um outro sangue sendo derramado. Nós vemos um só sangue derramado, que é o sangue do próprio Deus, e não o de um outro qualquer, mas do Deus que veio derramar o seu sangue. Jesus está falando isso, o apóstolo Paulo também está falando isso. Em Zacarias já profetizou sobre isso, no capítulo 12, no versículo 10, quando disse: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça, diz o Senhor, e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram. Olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, ou seja, um único, que não existe outro, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, pelo primeiro, ou seja, o primeiro de toda a criação. É justamente isso: olharão para o eterno, crucificarão, matarão, derramarão o seu sangue, mas depois um dia irão reconhecer que realmente mataram aquele que se fez carne, que é o eterno, que é o Deus conosco, que é o Emanuel. Foi por isso que nós vamos ver mais um aqui. Olha, no Evangelho de São João, eu sei que o vídeo pode ficar longo demais, mas no Evangelho de São João, no capítulo 8, verso 56 a 58, nos diz. Nós vemos aqui o próprio Jesus fazendo um discurso sobre a submissão. E diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu, e alegrou-se. Disse-lhes, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Veja a resposta de Jesus no verso 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele viu Abraão e disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, no Velho Testamento, foi justamente isso, uma forma que ele se identificou a Moisés. Eu sou, me enviou a vós. Ou seja, eu sou significa o eterno. Eu sou de eternidade a eternidade. Então, Jesus mostrou aqui que ele é o eterno. Então, eu queria só resumir aqui. Se nós olharmos Pai, Filho e Espírito Santo, Pai é Senhor, Filho é Jesus e Espírito Santo é Cristo. Senhor Jesus Cristo é o nome de Deus revelado entre os homens. Senhor Jesus Cristo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, não são três pessoas distintas, três pessoas diferentes, porque Deus é um. Israel nunca acreditou na existência de mais de um Deus. Porém, Deus sempre se manifestou da forma que Ele quer e como quer. Eis a questão. Por isso que os discípulos não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles entenderam a ordem, que deveriam pregar o Evangelho e deveriam depois batizar em seu nome, como nós vemos nos outros Evangelhos, Jesus mencionando em seu nome o arrependimento e batizar em seu nome. Mas Mateus 28, 19, aí dá essa confusão toda. Mas é o único versículo que você vai encontrar dessa forma.
que dá essa confusão toda na mente das pessoas. Mas é importante olhar para a ordem de Jesus e ver o cumprimento dos discípulos. E eles não erraram, apesar de pessoas dizerem que os discípulos erraram, mas os discípulos não erraram. Tá bom? Ficamos aqui. Que Deus abençoe a todos. E eu peço a você, se você assistiu esse vídeo, gostou, deixe o seu like, tanto positivo como negativo. E você se inscreva no canal também. Se inscreva no canal, escreva também a sua opinião sobre essa mensagem. E fazendo assim, você estará nos ajudando a estudar mais e trazer também outros vídeos iguais a esse. Isso aqui é apenas para a nossa reflexão. É bem verdade que às vezes expresso a minha opinião, mas o objetivo aqui é mostrar realmente o que está escrito, é comparar uma coisa com a outra para achar a causa. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e também o seu comentário. Isso é muito importante. Você ativando no sininho também, todos os vídeos que eu postar, imediatamente vai chegar também a você. Então não se esqueça de fazer tudo isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.